Algum dia a gente faltou. Quando você vai para a sala de aula de novo, você não fica, puxa, inseguro, porque não aprendeu matéria, parece que faltou alguma coisa. E se falta 2, 3 dias seguidos, parece que fica mais inseguro. Se falta mais tempo, porque tem muito mais doença, você acaba não aproveitando a escola, se sentindo mal, porque não aproveita bem o que está acontecendo, não aproveitando, a tua autoestima baixa, você não tem vontade de ir para a aula, não tendo vontade fica mais difícil de aprender. E depois que você consegue um emprego, até outro dia tinha aquele Max Geringer, né, que dá conselhos, tá? O cara reclamando, puxa, eu fui demitido e a empresa falaram que é porque eu faltava mais do que o meu colega. Mas eu ia com atestado, tudo, não... Daí ele falou, pois é, Max Geringer, não mandaram você embora como forma de punição, deram como valorização de quem estava sempre presente. Então, você tem melhor capacidade de aprender, tem melhor treinamento porque frequentou a escola, você tem uma confiabilidade, porque no dia que o patrão precisa, você não está doente, a tua chance de subir é bem melhor. E mais, para completar essa questão da criança, a gente valoriza muito o neurônio, né? A criança, quando nasce, o equivalente a 1/3 dos neurônios está no intestino. Por quê? O que a criança faz nas primeiras semanas de vida, né? Come, dorme, enche fralda, assim. Então, esse controle que tem aqui é muito importante para o organismo, por isso que tem um nervo muito grande, um nervo vago, que vem aqui por lá, que controla, que faz os estímulos. Tem outros estudos mais recentes que apontavam que já se sabe há algum tempo que criança que nasceu de cesariana tem uma tendência maior à depressão. Mas cesariana, depressão, o que tem a ver? Daí eles começaram a descobrir, são coisas muito curiosas, né? Que existem bactérias no nosso intestino que produzem dopamina que conseguem controlar o nosso humor. E essas bactérias são alimentadas por uma parte que, quando eu fiz medicina, né, quase 30 anos de formado, os médicos chegavam assim, os professores brincavam, né? Deus errou. 8% do aleitamento materno, do leite materno, não serve para nada, porque o nosso organismo não consegue absorver. E hoje se sabe que essa parte é para alimentar determinado tipo de bactéria, entre essas que produzem a dopamina, que regula o nosso humor. Dentro do estímulo para a questão da inteligência, eles pesquisaram um pouquinho mais e viram que tipo de... Bel, quantos quilos de bicho você tem na tua barriga aí? A bicharada aqui no teu intestino, como é que anda? Não há ideia. Você deve ter 3 quilos. Olha, isso já diminui na balança, gente. Gostei. Eles começaram a pesquisar que tipo de bicho a gente tem no intestino. Por quê? Porque conforme a bactéria, a levedura, essas coisas, por isso que tem menos diarreia, que mama no peito, porque alimenta as bactérias do bem e tal. Mas a variedade é muito importante, porque a gente troca informação com cada tipo de bactéria, levedura, fungo e tal, com o cérebro. Quanto maior a variedade, mais estímulo tem, mais inteligência. Dessa inteligência, eles viram que quem nascia de cesariana, eles viram que tinha 70 mil tipos de bicho, né? Mais parecidos com a pele da mãe ou do hospital. Quem nascia de parto normal tinha mais de 1.300.000 tipos. Cada tipo estimulando essa vasta rede de neurônios que ia ao cérebro. E esses 1.300.000 tipos, estimulando o cérebro, produzindo a dopamina, dão melhor condição da criança, o melhor humor. E daí, quando a gente pega esses estudos, até teve o Prêmio Nobel de Economia, tem uma famosa equação, que ele começou a calcular o investimento que os americanos fizeram em determinados bairros, de visitas, de falar sobre a importância do desenvolvimento, dar o apoio para as famílias, comparado com os bairros vizinhos. Daí visitaram essas crianças já adolescentes com 14 anos, depois com 30 anos. Como tem lá um número, que é como se fosse o nosso CPF, que todo mundo tem, o número do seguro social, eles viram que criança tinha sido acompanhada, as outras, quanto gastaram com essas crianças
encarceragem, tratamento para drogadição e outros problemas de saúde, e descobriram que, para cada real que investiram nesses primeiros anos de vida, eles economizaram 7 depois. Ou se a gente fizer uma conta mais exata, né, 7 menos 1 que gastou, uma economia de 6, ou 6,30 é a economia que eles fizeram. Então, você vê que esse investimento na primeira infância, ele tem um efeito muito grande para o futuro. E a questão também do estímulo, do amor, né, porque a gente não é só biologia, né, médico gosta de falar bastante de biologia, né, esse amor que a criança recebe, que produz um equilíbrio. Então, hoje, não se fala mais que a criança não pode ter estresse. Ela pode, deve. Agora, o que é o estresse? Criança, no primeiro dia de aula, não tem o estresse? Tem, mas vai ter que aprender a superar. O primeiro dia que ela sai e fica na casa da avó sem o pai e a mãe, é um tipo de estresse, porque é um ambiente diferente. Mas tem um adulto do lado que ajuda que esse estresse não seja tóxico. Quando o estresse fica muito alto e é tóxico, se percebe que é o que a gente brinca um pouquinho com as pessoas, todo mundo não tem aquele calo, né? Se pisa no pé inteirinho, mas a pessoa não reclama. Encostou ali, bum, explode. Todos nós temos esses pontos sensíveis. Mas as crianças que sofreram estresse tóxico têm muitos pontos sensíveis. E esses pontos sensíveis dificultam o relacionamento, né? Compra muita briga. Quanto mais briga, mais ela se afasta do grupo, ou o grupo a isola, vai para um grupo cada vez mais violento, e daí vem essa questão da criminalidade e carceragem. Nelson, hoje nós estudamos muito a questão da educação emocional, da inteligência emocional, já na primeira infância, dentro do que você vem falando, né? Educar é também educar para saber lidar com as suas emoções, para poder lidar com as frustrações. E a gente vive um momento em que os nossos jovens têm dificuldade de lidar com frustrações. O que você tem a dizer para os pais, para as famílias acolhedoras que estão aqui? Como se pode educar as nossas crianças para uma vida emocional mais saudável? Você sabe, a gente andando no Brasil afora e até em outros lugares do mundo, a grande preocupação dos pais é a droga e violência. Até visitando, assim, às vezes, a Bom Jesus da Lapa, no interior lá da Bahia, 3 horas depois do último aeroporto, aquela mãe com uma criança de 2, 3 anos no colo. Ah, mãe, qual que é a sua maior preocupação? Comunidade paupérrima. Droga. Mas, falei, droga? Aqui? Eu falei, pois é, a gente cria nossas crianças com tanto carinho, com tanto amor, daí eu vejo os vizinhos assim, com 12, 13, 14 anos, parece que perdeu tudo. E, bom, da onde que vem a nossa capacidade de dizer não para as drogas? Tem aquele programa da Polícia Militar, acho que aqui também tem o ProERD, não é isso? Aprenda a dizer não, que é um programa muito interessante. Só que o aprender a dizer não, a gente começa de pequenininho. Então, quando a gente fala do livre brincar, da oportunidade que a criança tinha de brincar na rua, né? Quem brincou na rua da frente de casa, levanta o braço aqui. Todo mundo levanta o braço comigo aqui, tá bom? Gostoso? Esse brincar era o quê? Você ia para a rua, se você queria fazer ou não queria, achava brincava com quem você queria, com quem você não queria, porque sempre tinha o vizinho chato que você não gostava, mas vinha junto. Ou quando estava o timinho de futebol, que mais ou menos que ia ver, daí aparecia o pequenininho para atrapalhar, não tinha como mandar embora, porque ele ficava. A gente chama lá no Paraná, né, que vem a bola tal, o pequenininho para a bola com a mão e vai chutando. Um pouquinho maior, ele faz assim, ou falta. Falei, mas o pequenininho pôs as 2 mãos e só... Ah, não, você já devia ter habilidade para dominar a bola. E ele é café com leite. Então, você, nesse café com leite, fala, não, ou não tem a capacidade de desenvolvimento, porque está crescendo, ou é alguém que chegou de fora. Me lembro que chegou um rapaz lá uma vez, joga bola, sabe jogar bola? Não. Então, você chuta com o pé para lá, né? Depois de umas 3 semanas, a gente contou para ele, mas quando vira o tempo, você chuta para o outro lado. Mas ele sabia tão pouco de regra, que não se preocupa, virava todo mundo, ele continuava chutando para o mesmo lado, não fazia... Então, você via, tinha paciência,
né? Capacidade de negociação, entendia a diferença, né? E mais, a criança tinha autonomia para dizer não. Hoje, em Curitiba, o pessoal tem as escolinhas de futebol. Chega o pai e fala assim, 9 horas escolinha de futebol. Hoje não quero ir. Estou pagando. Se não for, eu vou cortar. Já se viu, sabe quanto custa. Chega na escolinha de futebol, adivinha o que ele vai fazer? Se a gente ia para a rua, queria jogar futebol, de repente passava um cavalo, saía todo mundo correndo atrás, vinha não sei o quê, mudava conforme a reação. Então, você tinha essa possibilidade de desenvolver a tua autonomia. Chega nessa escolinha de futebol, tudo pronto. Está a trave, está a demarcação, está toda... No nosso tempo, põe 2 pedrinhas aqui, 2 latas lá, as havaianas e tal, criava, quando começa a descer a bola é fora. A gente, quando fala, chutou mais alto que isso, é falta. Porque tinha vidraça do vizinho, daí ninguém queria pagar, porque daí o pai... Então, para não acostumar a chutar alta, imagine você vai pôr essa regra de futebol, né? Então, toda essa criatividade rendia uma capacidade de negociação, autonomia das crianças, e hoje se usa aqui também acreditado, diga-me com quem andas, te direi quem és. Ditado mais anticristão que existe na face da terra. Grande parte da violência que a gente vive, das coisas, vem desse ditado. Mas por que a minha mãe me falava, né? Aquela preocupação. O que é? A gente cria as pessoas feito Maria vai com as outras. Já não tem a oportunidade que a gente tinha de ir na rua, de testar. Até quando tinha uma briga, os adultos não interferiam, né? Enquanto não tinha ninguém se machucando, às vezes ficava até assistindo, dando risada, para ver o que acontecia. E a negociação era com as crianças. Hoje, na sala de aula, como é que é? Nem com o coleguinha negocia, tem que chamar o pai para negociar com o professor, para falar com a mãe que vai falar com o coleguinha. Né? Esse tipo de autonomia gera uma incapacidade de você conviver com quem é diferente. Então, por exemplo, está o jovem, daí a Bel começa a usar aquele cigarrinho mais fininho, daí a Jane, que foi criada, Maria vai com as outras, começa a experimentar também, vai todo mundo na onda. E daí os pais falam, não, não presta, afasta. Né? Não fica com esses jovens. E o que acontece? Na hora que esse jovem é afastado do convívio, ele perde a possibilidade de resgate, onde ele sempre frequentou, não pode frequentar mais. E violência, o prazer que ele encontra, já está cheio de pavio curto, do calozinho que tem, o prazer que encontra na droga. Você que foi minha melhor amiga quando era criança não me recebe mais, tua mãe não me deixa entrar em casa. Perdido por 1, perdido por 10, perdido por 1000. Agora, se a gente consegue criar a criança com autonomia, voltando às brincadeiras, ela sentir, desenvolver a própria capacidade, entender a consequência dos seus atos, né? A gente, claro, que não vai deixar a criança se machucar fortemente, né? Mas, por exemplo, na Holanda, existem campanhas agora de publicidade na TV. Digo, pais, as crianças precisam correr riscos. Correr risco? A propaganda é assim, o que você quer ser? Aviador. Puxa, que legal, piloto de avião. Você, cozinheiro. Você, não me lembro o que era, porque é holandês, para entender, olha, a gente tenta... você já experimentou andar nas alturas? Não. Minha mãe não deixa passar por perto aqui, porque eu posso cair. Já mexeu com fogo alguma vez na vida? Não. Como é que você vai construir o sonho dessas crianças se ela não corre esse pequeno? Então, eles chamavam os profissionais, vinham o piloto de avião mesmo, acompanhando a criança andando por cima do muro. O cozinheiro fazendo fogo com a criança ali, assando alguma coisinha. Então, a gente cria um ambiente de superproteção, que a criança não tem limite, não aprendeu que pode ter consequência, daí quando o adolescente pega um carro, anda 400 por hora, porque acha que não acontece nada, não teve essa experiência de sentir de criança todo esse processo.
Na Alemanha, agora, teve uma experiência que uma voluntária da Pastoral da Criança acompanhou, na cidade de Freiburg. Desde os 3 anos, ele leva as crianças para o parque, pega um copinho, um pedacinho de algodão e dá um fósforo. Acenda. E a criança fica lá tentando acender o fósforo. Pode se queimar? Um pouquinho pode, mas quem consegue se queimar para valer com um fósforo? Mas ela já entende o que é fogo, já entende o que é a arte, essas questões. E a gente cria essas crianças nessa redoma de vidro, né? Um ambiente super protegido, tentando evitar o estresse, né? E, ao mesmo tempo, não conseguindo. E o diga-me com quem andas. A gente fala, se Jesus fosse desse jeito, né? Ele andava com prostituta, cobrador de imposto, ladrão, né? Com gente que não lavava as mãos, né? Então, Jesus era porquinho, era ladrão? Não. O que contamina. Agora, como é que eu crio esse jovem com autonomia para que, se ele tem um amigo que usa drogas, ele consegue conviver, consegue acolher até na própria casa? Não precisa frequentar o mesmo ambiente que o outro também do lado de fora, porque daí também é abusar da boa vontade, mas com sentido de resgate. Eu vi isso, uma líder lá da Nova Iguaçu, ela, quando precisar parar de falar, você avisa, né? Porque senão vai até meia-noite aqui. Ela andando, de repente viu um jovem na calçada. Quando passou, olhou de curiosa, peraí, acho que eu conheço. Você não é o fulano de tal? Ele, chapado, deitado de manhã cedo, ela sentou no meio-fio. Você estudou com meu filho até a 5ª série. Depois mudaram de colégio, não viu mais. O que você está fazendo da vida, rapaz? Nisso chegou uma outra líder pastoral da criança, conversando com traficante. Nenhuma família vai mais te deixar entrar dentro de casa. Imagine se vão deixar com você conversando com isso. E ela, não, mas não é traficante, é usuário. Ah, todo usuário é traficante, porque como é que vai arrumar dinheiro? Diz que ela, com aquele coração apertado, porque viu o rapaz, né, frequentou a casa dela, ao mesmo tempo, como líder que visita as famílias e tal, imagine você bater a porta na tua cara, e olhou o relógio, precisava trabalhar. Rapaz, minha casa sempre esteve aberta para você, continua aberta. E foi. Esqueceu. No começo da semana, quando chegou domingo à noite, lá pelas 10, berro, a filha de 16 anos dela, tem um drogado aqui, um drogado. Quando o irmão dela foi para bater no drogado que estava invadindo a casa, reconheceu o amigo, que lembrou do convite da mãe. Ela falou assim, se um dos dois algum dia pensou em usar droga, só de ver o amigo, já desistiu. E dela contando, pois é, daí você sabe como é que é a casa assim de pobre, né? A gente faz o almoço de domingo, daí come na janta, mas sempre um pouquinho sobra. Esquentei aquele pouquinho, ele comeu, não fiz café, porque não queria que ele acordasse. Pus no sofá, ele deitou, pus um lençolzinho, né? O rio é quente. De manhã cedo, quando começou o movimento da casa, ele acordou e foi embora. Daí, para encurtar a história, começou a voltar ainda drogado, mas cada vez melhor, né? Se sentindo acolhido por essa família. Professor, casado, 2 filhos, quando ela me contou, já estava fazendo mestrado. E dessa outra líder, né, ela chegou assim, olha, pelo amor de Deus, você salvou meu filho de 19 anos, que eu criei nessa redoma, que não criou lá, caiu no mundo das drogas. Salva por favor, salva o outro. Então, você tem uma série de questões, desde biológicas, né? Claro que o afeto, o aleitamento materno tem muito desse afeto. Tem a questão de como é que a comunidade é uma comunidade acolhedora. Quando eu era criança, e vocês devem vivenciar isso, né? Campo Alegre tem essa vantagem, o interior de Santa Catarina como um todo. A gente ia visitar a casa da tia, peguei, me esfolei, o primeiro adulto que apareceu por ali, né, uma senhora pegou, levou lá, lavou, tal, chegou, quem que é esse aqui que eu não estou conhecendo? Ah, não, é filho, é sobrinho da professora. Ah, vai lá avisar a professora que está tudo em ordem, porque às vezes alguém fala que se machucou, fica preocupado. Quer dizer, nem sabia quem eu era, pega, põe dentro de casa e cuida. Hoje, quantos de nós cuidam das crianças que estão do lado da rua? Você vê, a criança caiu no parquinho, o pessoal põe a mão para trás, cadê o pai irresponsável? Cadê a mãe que não cuida dessa criança?
Aquela criança do tigre lá em Cascavel, que comeu o braço. Quer dizer, como é que não teve um adulto que falou, não, espera aí. Você mostrou a foto do pai, eu estava lembrando naquela época, eu tinha um vizinho que trabalhava na roça, e os 3 meses de férias que ele tinha era muito divertido, mas a gente ia para a roça também, né? Não tinha... E ele bebia, e o filho, na pré-adolescente, começou a rebater o pai, e o pai batia com o que aparecia na frente. E a gente contava para o nosso pai, e o nosso pai ficava quieto. Não falava nem sim, nem não. E a gente ficava meio indignado, porque era nosso amigo, né? Um pouco mais velho, mas era amigo. Daí um dia que a gente estava lá, bem pertinho de casa, o homem um pouquinho mais alto do que o costume, o rapaz começou a desafiar o pai, e o pai pegou a primeira coisa que estava na frente, que era a foice. Derrubou o piá, deu uma batida na foice, depois não conseguia achar de novo, a gente saiu correndo, chamou meu pai, que nunca fez nada, né? Ele levantou e ficou no meio da foice do menino. Ele ficou assim, mas no pequeno não fez, e agora que o homem está com a foice, você aparece na frente, né? E a gente com medo pelo pai. Por quê? Porque passou de um limite, é uma responsabilidade da comunidade. E a nossa cultura de delegação, de passar para os outros a responsabilidade, no sentido de, eu chamo a polícia, eu chamo o conselho tutelar, eu chamo a assistência social, eu chamo a Lei de Maria da Penha e tal, e eu não faço a minha parte, não tem Estado no mundo que vá dar conta. Para quem fez o catecismo da minha época, a gente falava que tinha um camarada que era onipotente, onisciente e onipresente. Podia tudo em toda parte o tempo todo. E hoje a gente chama o Estado, prefeito. O Estado a prefeitura tem que resolver tudo para todo mundo o tempo todo. Isso aí é blasfêmia, né? Só Deus que pode fazer isso. E se a gente não conseguir fazer a nossa parte, né, tomar para a gente essa responsabilidade do cuidado da criança, ou mesmo para a família acolhedora, quer dizer, recebeu aquela criança, problema da família, ou a comunidade recebeu, como é que a gente pode fazer o que você falou muito bonito aqui no começo, né? Esse acolhimento para a criança, ajudar a criar esses laços, se Deus quiser, muito momentaneamente, enquanto a gente não resgata a família. Porque aquele discurso que fala assim, o maior número de violências acontece dentro da família. Daí eu falo assim, o maior número de acidentes de trânsito acontece nas ruas e nas estradas. Na Baía da Babitonga acontece muito pouco acidente de trânsito. No oceano, falei, bom, então, transfere os carros para o oceano e acabou o acidente de carro. É o que a gente está propondo para as crianças, quer dizer, acontece dentro da família, mas não é porque eu vou transferir para um outro ambiente que a violência vai deixar de existir, que eu não preciso ter o amparo, né, para a família original, de preferência, para a grande família, ou, nesse caso, se Deus quiser, transitório, na família acolhedora, a comunidade também ajudar essa criança, que é uma criança que, pelo histórico, deve precisar de mais ajuda. Obrigada, Nelson. Depois, nós vamos ter um espaço para perguntas, que vocês vão também poder participar e perguntar para os nossos convidados questões que não foram faladas, né, durante a exposição deles. Nós vamos a um pequeno intervalo para ouvir boa música com a banda Gerando Amor. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem e nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse
nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei na Terceira Guerra Mundial. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar. Obrigada. Que lindo, né? Que o brilho desse olhar acalente a todos nós. Vamos conversar com Jane Valente. Jane, pode pegar o seu microfone, Jane? Deixa eu obedecer, minha amiga. Então, Jane, é muito bom ter você novamente conosco. Obrigada, Jane Bel. esteve para um debate. Que ano que foi, Jane? 13. 13? Ou 14. 2014? Me ajuda aí. 14, né? 2014 14. foi um debate sobre o direito à convivência familiar em São Bento do Sul. Esteve junto com Silvana Silvana, isso. Moreira. Foi um debate muito interessante. E hoje Jane está de novo conosco aqui e é um prazer muito grande. Jane é minha amiga, mas eu também sou muito admiradora do seu trabalho. Ela é uma referência hoje em família acolhedora no Brasil, mas todos também já conhecem o vasto currículo de Jane Valente e não vamos falar dele hoje. Você deve estar pensando que se eu tenho alguma surpresa para você também, né? Pois é. Eu só quero saber como é que ela acha. Olha, do Nelson eu tive a ajuda da Maristela. E eu, Vera? Não sei, sabe que você foi difícil, Jane? Vamos ver se chegou tem alguma surpresinha para você aí. Coisa. Minha irmã que fez isso? Você reconhece? Sim, essa é minha irmã. E eu estou ali atrás, olha. Foi no aniversário de 1 ano dela. Então, você conseguiu chegar até a minha irmã, né? A Silvia. E eu falei para a Silvia, deixa eu contar para vocês. Disse, Silvia, eu preciso fotos da Jane criança. Ela disse, vai ser difícil, porque ela sempre foi adulta. Ah, mentira. É mentira, viu, gente? É que ela é 10 anos mais nova, então ela não sabe o quanto que eu aprontei nesses 10 anos. Nós também não sabemos, né? Então, ela disse que realmente Aliás, é isso. olha aquele olhinho que está lá atrás. É olhinho de criança quieta? Não é, não. Tem mais fotos aí, Edson? Essa é a minha mãe e eu adolescente ali. Essa é minha linda família. Meus pais e meus irmãos. Linda família. Você lembra quando foi tirada essa foto? No aniversário de 70 anos do meu pai. João, nome do meu neto. Que legal.
Como é bom a gente relembrar momentos da nossa família, da nossa infância. E tudo isso faz a nossa história, faz quem nós somos hoje. Tudo que a gente viveu faz quem nós somos hoje. Nós precisamos realmente honrar, respeitar a nossa história, porque coisas boas, coisas ruins, mas tudo isso faz parte e nos constrói. E reviver essa emoção é sempre bom, né, Jane? E eu sei que você tem um vínculo muito forte com a tua família, com teus filhos, com teu neto. E isso te fortalece, te dá sustentação. Você nem prepara o coração da gente, né, Nelson? Não é, gente? Confia, né, que o coração está bem, né? Então, Jane, é com todo, acho que todo esse afeto que você tem da tua família, você consegue trabalhar e lidar muito bem com o afeto na família acolhedora, o afeto no serviço de acolhimento. E eu vou pedir para você falar, então, um pouco desse serviço, da pesquisa que você fez, que resultou no teu livro, que foi a tese de doutorado, e que hoje é um livro que está em todos os cantos do Brasil. Fala um pouquinho para a gente desse serviço e de como a família acolhedora pode fazer diferença na retomada do desenvolvimento dessa criança que chega tão machucada, que vem de um ambiente de estresse tóxico, de violência. Como esse afeto pode fazer a diferença? Obrigada, Bel, pela oportunidade. É uma honra estar aqui ao lado do Nelson, ao seu lado. Agradeço muito, doutor Edson, dizer aos senhores prefeitos aqui presentes, Márcia, dizer da alegria de estar aqui. Essa cidade muito linda. Eu falo que eu vim, né, do aeroporto para cá elogiando muito como tudo é belo, né? A paisagem, o acolhimento das pessoas. Então, dizer da alegria mesmo em estar aqui hoje. Eu, às vezes, me pergunto, Bel, se eu conseguir trabalhar com família acolhedora, porque, de fato, eu também carrego em mim um valor muito forte de família, de cuidado, de proteção, ou se o trabalho com família acolhedora me tornou também uma mãe que fica muito feliz de ver os filhos irem, né? E, às vezes, as pessoas até falam, meus filhos, eles vivem muito no mundo, né? E as pessoas, às vezes, falam, nossa, mas você não sente falta, né? Eu falo, não, se eles estão bem, eu estou bem também. E eu falo que eu acho que viver esse trabalho com família acolhedora, ele nos ajuda a crescer muito também, né? E, para mim, tem sido um trabalho muito interessante. Eu trabalhei mesmo desde como assistente. Primeiro, eu trabalhei na concepção do primeiro serviço de família acolhedora em Campinas, há 20 anos atrás. Aí, depois, fui coordenadora desse serviço no nível central. Aí, depois, eu fui assistente social do serviço. Depois, eu fui coordenadora do serviço. E aí, depois, fiz esse movimento outra vez, né? Mas sempre, de alguma forma, estive próxima desse trabalho. E eu falo que eu aprendo demais com as famílias acolhedoras. Essa capacidade de cuidar. Eu acho que, quando a gente trabalha com afeto, muitas coisas aconteceram. Acho que, como o Nelson estava contando as histórias, Nelson, eu me lembro de uma vez que nós estávamos no Sapeca, e nós estávamos com uma situação muito difícil, uma situação muito delicada. E eu me lembro que o juiz, lá da nossa comarca, quer dizer, o pai descobriu onde a criança estava, mas era uma situação muito séria, que acho que nem a gente tinha o total conhecimento depois do tamanho do problema. E aí, por segurança, o juiz tinha pedido para tirar a criança de uma família acolhedora e mandar até para uma outra cidade. E eu me lembro que nós falamos para ele que nós, profissionais, não estávamos nos sentindo inseguros e que a gente queria continuar cuidando daquela criança. Ela precisou sair de uma família acolhedora, foi para outra,
E eu me lembro que nós estávamos todos ali muito envolvidos, quer dizer, nós não deixamos o caso ir, né? Nós continuamos a cuidar e a ser uma adoção internacional. E nós estávamos reunidos, aconteceu duas coisas naquele caso que me chamou muita atenção quando nós trabalhamos inteiro numa coisa. A menina foi adotada fora do país e a assistente social perguntou que nome ela teria para começar a trabalhar com ela, e a família lá de fora não sabia o nome que ela tinha e escolheu o mesmo nome dela. E a gente achou aquilo assim uma coisa fenomenal. Aí nós estávamos numa reunião e a família acolhedora falou, olha, ela quer muito um cachorrinho, que ela gostava, que era um cachorrinho de louça, nem era um cachorrinho. E aí, quando a gente estava na discussão, passa o pai acolhedor da família anterior, e a gente vê a cabeça dele passando assim, ele estava ali para trazer o cachorrinho, sem a gente pedir. Então, a gente percebia que, assim, quando você estava conectado, e isso a gente vê em muitos e muitos casos, como que as respostas vêm e como que essa harmonização ocorre. Ocorre daquele que cuida, da família da criança, o quanto que a família da criança sente as coisas que a criança está sentindo e vice-versa, né? Então, a gente percebe que esse trabalho, quando ele é feito de uma maneira inteira, que os seres humanos se doam, isso tudo ocorre de uma maneira bastante harmônica, né? Então, são experiências assim que marcam, né, na vida da gente. Você trouxe uma apresentação, Jane? Eu trouxe. Você acha que tudo bem de eu apresentar? Tudo bem. Eu apresento sentada ou em pé? Posso ficar em pé, Bel? Pode, fique à vontade, Jane. Tem que perguntar, né? Você está em casa. Ok, tá bom. Então, eu vou apresentar para vocês o resultado, realmente é a parte final da minha tese de doutorado, e que a tela chama Relações de Cuidado e de Proteção no Serviço de Acolhimento. Então, são algumas... É para cá, Luiz, que você falou? Não, mas é a setinha. Tá. Então, acho que de que lugar eu falo, eu acho que a Bel já falou um pouquinho. O último curso, Nelson, que aí eu me encontro muito na sua fala, é o curso de Liderança Executiva para a Primeira Infância. Eu acho que ele faz a gente se encontrar, né, nas pesquisas, e isso tem nos ajudado muito. Eu acho que todos, eu não sei se todo mundo conhece, mas o Serviço de Família Acolhedora, até um tempo atrás, a gente chamava de programa, hoje nós chamamos de serviço. Ele é um serviço continuado, que organiza, então, o acolhimento das crianças na casa das famílias acolhedoras, e nós vamos trabalhar até que seja possível o retorno à família de origem. Então, quer dizer, do primeiro momento que a criança se afasta da família, nós já começamos a trabalhar para que ela possa voltar para a sua família em primeiro lugar. Agora, caso isso não possa acontecer, nós vamos, então, trabalhar para que ela tenha uma família por adoção e que a convivência familiar e comunitária, então, seja favorecida. A família acolhedora, então, é aquela que, no nosso país, voluntariamente acolhe uma criança na sua casa e vai oferecer a ela toda a necessidade que ela precisa e assegurar, acima de tudo, a convivência familiar e comunitária. Eu acho que os vários exemplos que o Nelson deu e o compromisso que a gente tem tido com o Unicef, com a ONU, num trabalho mundial de que o ser humano ele só é significado, ele só se torna humano quando ele convive com outro ser humano e da maneira como nós estamos acostumados. Então, na vida, na família, na comunidade. Então, nós trabalhamos intensamente para que uma criança possa, então, não viver em instituição e sim viver em família. Esta modalidade, ela dá uma atenção familiar mais individualizada, então, num abrigo, uma criança... São muitas crianças para uma quantidade menor de cuidadores, e uma criança numa casa, ela tem um grupo de pessoas cuidando de uma criança, ou de mais, né, que são, vejo aqui, 4 irmãos, né, a experiência deve ser muito interessante. A convivência, então, em comunidade, dando a oportunidade de usufruir das suas relações, juntando-se a isso a transitoriedade da medida, então, entendendo que família acolhedora, a criança não ficará muito tempo, no máximo 2 anos, a menos que a gente
perceba que recorre, né, na justiça algum caso. Em Campinas, a gente percebe que tem ficado, em média, de 8 meses o acolhimento. O intenso trabalho com a sua família de origem extensa, e nós vamos trabalhar para visar o retorno protegido ao convívio das mesmas, né? A nossa perspectiva de trabalho, ela é sempre de uma forma inovadora, mas comprometida com a cidadania. É necessário, então, a identificação da demanda do município, construir um modelo operativo com rigor conceitual e metodológico, e vamos enfrentar aí a questão já tão instituída no nosso país, que é a cultura da institucionalização. Quando nós operamos esse serviço, nós precisamos ter uma preocupação com a qualidade, perseguir um processo de gestão, para que a gente possa realmente inovar no sentido de ter o Estado e a sociedade juntos, cuidando, então, de uma criança. Isso é inovador no nosso país, e esta operacionalização, ao envolver o conjunto da sociedade, ele opera no sentido de promover uma mudança de cultura, para que a gente entenda. Existe um provérbio africano que diz que precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. E a gente percebe que, no nosso país, o que nós estamos precisando devolver, eu acho que o Nelson deu vários exemplos deste cuidar. A gente vivia na rua e todo mundo cuidava da gente. Então, voltar a ter isso, que a gente tenha, se eu tenho uma criança na minha cidade com problema, que esse problema seja da cidade, e a gente volte a cuidar disso. Nós tivemos um colóquio internacional, o doutor Edson foi, a Bel também, e eu me lembro do profissional da Escócia, mostrando o trabalho que eles fazem, do quanto a comunidade cuida disso, e ficava difícil para ele entender quando nós falávamos que nós trabalhávamos intensamente para que a rede cuidasse da criança. E ele dizia, mas como? Para eles, a rede já estava instituída, as famílias já cuidavam das crianças. Eu não sei onde foi que nós nos perdemos nesse meio. Então, é essa volta que a gente está pedindo para essa quebra de paradigma. Usar a legislação vigente, eu acho que, muitas vezes, a gente percebe cidades em que o judiciário não permite a criança ir para uma família acolhedora, e isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, como o primeiro serviço a ser acionado. Então, vamos usar a lei vigente e o intenso trabalho que nós precisamos fazer para ter essa corresponsabilidade do sistema de garantia de direito. Então, pensar a promoção, pensar a defesa e pensar o controle, trabalhando o tempo todo para que esse serviço possa ser operacionalizado. Eu trago sempre, nessa pesquisa, eu percebi que a família, ela precisa ser cuidada para que ela possa cuidar de uma criança. Mas nós também precisamos cuidar da equipe do Família Acolhedora, para que a equipe também esteja apta a cuidar. Então, você percebe que é um processo de cuidado, um cuidando do outro, para que a gente possa ter o cuidado da criança, como você bem falou no início, né, Bel? E é uma questão que ela apareceu muito forte na minha pesquisa, quando você via que as famílias acolhedoras sentiam-se cuidadas, e a equipe também por uma supervisão institucional. Então, você via que era um cuidado que ia passando de uma pessoa para outra. Nós precisamos, num serviço como esse, manter uma constante divulgação, para que as famílias... Tem gente que não conhece o que é família acolhedora. Então, nessa divulgação, nós temos que ter a clareza do objetivo do que nós queremos atingir. Se o nosso município tem crianças maiores, menores, grupos irmãos, na própria divulgação nós já precisamos falar. E o trabalho em rede como princípio metodológico. Não dá para trabalhar no serviço dessa natureza numa única política. Todas as políticas públicas precisam estar envolvidas. Não, está aqui. Convivência, então, comunitária, deixa eu ver, está certo. Ao exercer, então, a família acolhedora o seu papel protetivo, ela favorece não só a convivência familiar, mas também, de uma forma muito especial, a comunitária. Eu tenho chamado muita atenção disso, porque, quando nós temos uma criança numa instituição, às vezes as pessoas passam na porta e não sabem o que está acontecendo lá dentro. Às vezes ela aparece na instituição no dia do Natal,
na Páscoa, né, no Dia das Crianças, não tem um envolvimento grande com as crianças que ali estão. Uma criança que está em família acolhedora, eu acho que o casal acolhedor pode dizer isso, ela vai na escola, ela vai no supermercado, ela vai numa festa, a gente acaba provocando a comunidade de uma forma muito natural. E quando você vê, tem uma pessoa ajudando em uma coisa, uma outra pessoa, e as pessoas também são provocadas pela situação da criança. Eu acabo sentindo, puxa, isso existe. Tem crianças que estão fora das suas famílias, e eu passo a conviver com isso e participar disso. Isso ficou bastante claro também no momento dessa pesquisa. Nós também podemos inferir que a convivência familiar oferecida num serviço, ele atende importantes aspectos inscritos no necessário desenvolvimento humano. Então, é possível compreender que a política pública precisa repensar essa prática oferecida às crianças, tanto no serviço de acolhimento institucional como de acolhimento familiar, para que o direito possa ser exercido para além daquela necessidade de oferecer roupa, o lugar para dormir, o lugar para comer. É o afeto e a convivência que está acima de tudo num trabalho desta natureza. As famílias acolhedoras, o que nós percebemos no momento da pesquisa? Quando a família acolhedora procura um serviço, ela se move, muitas vezes, por um ato de solidariedade. É aquilo que faz ela procurar o serviço num primeiro momento. Mas depois percebeu que esse impulso inicial vai se transformando em compromisso social desde a primeira formação. E o que nós vamos vendo? A construção de sujeitos políticos e sujeitos coletivos. Passa a ser famílias que se incomodam com a violência doméstica, onde eles estão, eles passam a operar de uma outra forma, quer dizer, eles passam a viver uma cidadania plena. E isso tem ficado muito claro no exercício que as pessoas passam a acontecer. Também a crença na possibilidade de mudança do ser humano. Eu falo que nós, profissionais que trabalhamos com isso, nós viramos verdadeiros curiosos, né? Porque nós temos uma curiosidade imensa para saber o que está acontecendo e o que é que a gente pode fazer para contribuir. O dia que a gente perde a curiosidade, a gente perde a possibilidade também de contribuir, né, com essas famílias. E eu vejo que esses cuidados, eles estão relacionados não só ao âmbito afetivo, mas ele se inscreve também no campo da ética, intimamente articulado à ética da justiça. Então, nós vamos nos envolvendo em vários campos éticos necessários à cidadania plena. Na medida em que a gente amplia os âmbitos de compreensão e explicação desses fenômenos sociais, a Bel falou uma série de palavras hoje aqui que nos remete a fenômenos sociais. E quando nós vamos enfrentar esses fenômenos sociais, essa construção desse sentido de pertencimento também precisa ser complexo. Os casos são complexos e o atendimento é complexo. E nós vamos, então, envolvendo toda uma comunidade para que a gente possa, então, operar. A comunidade para a criança é tão importante como a família, pois é nela que a sua formação se completa. Hoje nós falamos a mesma coisa, Nelson. Essa questão do viver, é lá que a gente completa o sentido de ser humano. Então, esse envolvimento que a família acolhedora proporciona, Bel, a gente percebe o quanto contribui nesse desenvolvimento pleno, né, da criança e do adolescente. Tanto os tratados nacionais como internacionais, eles asseguram as duas prerrogativas maiores que a família deve oferecer, que é cuidado e proteção. Muitas vezes nós somos perguntados, que tipo de família pode ser uma família acolhedora? Qualquer família que ofereça cuidado e proteção. Qualquer modelo de família, não é o modelo tradicional. Eu tenho que olhar se, dentro dessa formação que nós vamos oferecer, essa família consegue oferecer cuidado e proteção. O formato não importa. É essa a capacidade, então, que nós vamos procurar, que haja, então, esses adultos cuidadores e que entendam esse papel que é dirigir a vida de uma criança de uma forma autônoma. Serviços dessa natureza, eles devem se apresentar uma ação do Estado que tem intencionalidade, então, um Estado protetor, diretrizes que desenvolvam-se a partir de metas, com previsão de processos de operacionalização,
com metodologia condizente. Então, nós estamos dizendo que ele é um serviço que tem que ser pensado e cuidado de forma de intencionalidade. Por isso, nós precisamos construir uma metodologia junto, e esse compromisso deve levar os sujeitos a assumirem, novamente, eu repito, o seu lugar de sujeitos políticos. O sujeito político, ele se importa com a vida do outro, e ele se importa com a sua comunidade, e ele se importa com o desenvolvimento dessa comunidade. Então, nós vamos centrar maior intensidade na busca do reconhecimento e efetivação desse interesse maior da criança, e ampliar o reconhecimento da validade de uma luta para a efetivação desse tipo de trabalho no nível da nossa sociedade. O que eu falo que eu trouxe de uma lição aprendida dentro desta pesquisa? A família de origem, quando ela chega no serviço, a gente não pode esquecer disso. Ela pensa que seu filho foi adotado. Porque, como não tem uma cultura, ela chega muitas vezes na sede, ela não vê a criança ali. Aí você vai explicar para ela que ela está numa família. Ela pensa que a criança dela foi adotada. Então, no começo, a gente tem que entender que a família fica insegura, mas a gente vai percebendo, quando a gente trabalha com a verdade, com o compromisso, a família vai se envolvendo e ela vai entendendo, até num sentido de agradecimento, da forma como a criança deve ser cuidada. Então, ficou muito evidente também a parceria da família acolhedora com os profissionais do serviço. Às vezes, Bel, uma pessoa chega para a gente e fala assim, você dá uma bolsa, né, um auxílio financeiro para essa família, você cobra, você pede recibo? A gente fala, não. O dia que eu duvidar da capacidade da família de cuidar, a família vai ser desligada do serviço. Porque essa parceria, ela é constante, para que a gente possa trabalhar confiando um no outro, para aquilo que a gente tem que fazer, então. O que a gente diz? Que se uma família acolhedora acolher 4, não digo 4 de uma vez, viu? Como é feito aqui, que foi lindo, maravilhoso a gente ver. Estou falando, às vezes, 4 acolhimentos. A gente tem que cuidar de cada acolhimento com começo, meio e fim. Cada criança, quando entra numa família, ela movimenta coisas diferentes nessa família. Às vezes, entra o menino, movimenta algum sentimento do pai. Às vezes, movimenta alguma coisa na mãe, uma outra criança. Uma outra numa criança. Então, nós, profissionais, precisamos cuidar de cada entrada de crianças na casa da família, como se fosse a primeira vez. Nós temos famílias lá de 15 anos, que já são famílias acolhedoras, e a gente trata cada caso com começo, meio e fim. Nós não podemos falar, a família acolhedora já está acostumada, então a gente não precisa. Não, nós precisamos oferecer esse apoio o tempo todo. Os espaços de escuta individuais e coletivos, eles são imprescindíveis, né? Então, o acolhimento exige um olhar atento dos profissionais para que o ambiente seja propício ao atendimento das necessidades da criança, ao mesmo tempo, cuide para que as pessoas envolvidas no acolhimento estejam bem. O que a gente percebe? Nós precisamos cuidar da família acolhedora para que a família acolhedora cuide das crianças. Porque, muitas vezes, no período em que a família acolhedora está conosco, também surgem questões na casa da família acolhedora. A única coisa que a gente sempre fala é que, na balança, eu tenho que dar sempre mais atenção à família de origem do que ter necessidade de dar atenção à família acolhedora. Mas há necessidade de dar atenção à família acolhedora também. A voz da criança. Eu vou falar de uma coisa que, para mim, tem sido cada vez mais importante. A voz da criança precisa ser a expressão do cuidado e da proteção de adultos que a consideram um ser em condição peculiar de desenvolvimento, merecedor de toda a proteção da família, do Estado e da sociedade. Essas questões precisam ser levadas em consideração no trabalho profissional, procurar trabalhar com a família e com a rede, criando o envolvimento de todos nesses processos de decisão, e as crianças e adolescentes podem e devem ser ouvidos. A criança tem condições de saber da verdade da sua história. Só que nós precisamos saber como falar com ela. Eu acho muito interessante essa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos em 2010, onde ele sugere que a visão da criança deve ser levada mais em consideração.
não significa que as crianças sempre sabem o que é melhor para elas, em determinados momentos, mas elas têm opiniões muito claras que podem ser usadas para ajudar a pensar em que maneiras pelas quais o acolhimento familiar pode ser mais bem aplicado ou desenvolvido. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando eu ouço a criança, ela pode me fazer um pedido que eu posso não poder atender, mas o pedido dela guia a minha ação. Aquilo que ela me pede direciona a nossa ação. Então, nós temos que perguntar para as crianças, porque aquilo que ela diz vai ajudar muito na resolução dos conflitos. E isso eu tenho percebido cada vez mais, o quanto as crianças precisam participar da solução das suas vidas. E já estou quase encerrando, mas eu trouxe aqui uma pesquisa do professor Charles Nelson. Ele esteve no Brasil no início desse ano, e lá no Fazendo História, nesse site, vocês podem encontrar essa pesquisa, como ele falou, né, que ele teve início em 2001, um trabalho na Romênia, e foi o primeiro estudo na área da assistência social que focou nos efeitos das diferentes formas de acolhimento na vida de crianças. Esse professor, ele foi estudar o desenvolvimento das crianças vivendo em instituições de acolhimento, crianças vivendo em famílias acolhedoras e crianças que nunca tinham sido institucionalizadas. Então, ele pegou 3 grupos e estudou longitudinalmente para saber como era o desenvolvimento dessas crianças. E o que ele percebeu? Que, dizendo, né, desses 100 milhões de crianças que hoje se encontram em situações de abandono, negligência ou violência, sendo que de 2,8 milhões estão acolhidos em abrigos no mundo todo. A constatação de que uma instituição não é o melhor ambiente para o crescimento e desenvolvimento de uma criança é antigo. Porém, em 1915, estudos mostravam que as melhores condições para o desenvolvimento de bebês e crianças estavam diretamente relacionados à possibilidade dessas crianças crescerem numa casa junto à figura de uma mãe. Quanto maior o afastamento dessas necessidades vitais no início da vida, maior seria o fracasso em obter resultados adequados para as crianças acolhidas. Então, ele passou a fazer uma pesquisa na Romênia, a partir do estudo de 180 crianças. Desses 180, destacou-se 136, e estavam acolhidos, né, entre 6 e 31 meses, a idade média, então, de 20 meses. Dessa população, 68 crianças foram aleatoriamente designadas para permanecer em instituições, 68 foram para famílias acolhidas por uma família, de família acolhedora, e havia um grupo de controle de 72 crianças que nunca tinham sido afastadas da sua família. Após a avaliação basal, as crianças foram avaliadas de forma abrangente, com 9, com 18, com 30 e com 42 meses. Também foi realizada uma avaliação limitada aos 54 meses, e extensas avaliações foram realizadas aos 8 e aos 12 anos, sendo que a avaliação aos 18 anos ainda está em andamento. Então, 16 anos acompanhando esse mesmo grupo de crianças. O que a pesquisa possibilitou? Um estudo aprofundado das diferentes dimensões do desenvolvimento humano, tais como o desenvolvimento físico, a linguagem, o funcionamento social e emocional, cognição, inteligência, temperamento, capacidade de se vincular a um adulto, que a gente percebe muito isso nas crianças institucionalizadas, ou como ela não consegue, a função cerebral, a anatomia do cérebro, a função autônoma da questão cardiovascular, do cortisol, da questão genética, da psicopatologia. Após inúmeras avaliações das crianças envolvidas no estudo, ele chega na seguinte conclusão: aos 54 meses, verificou-se que a institucionalização precoce levou a profundos déficits e atrasos no comportamento cognitivo, no QI, e socioemocionais, a capacidade da criança de se vincular. Houve uma incidência extremamente elevada de transtornos psiquiátricos e foram constatadas diferenças na atividade elétrica cerebral. Apesar da família acolhedora
mostrar-se mais efetiva no desenvolvimento de diferentes dimensões estudadas para os domínios específicos de atividade neural, linguagem, cognição, funcionamento socioemocional, parece haver períodos ou idades sensíveis que regulam a recuperação. Embora os períodos sensíveis para a recuperação variem, os resultados sugerem que o ideal é que a criança seja colocada em uma família, quando for o caso, adotiva, antes da idade de 2 anos. Então, é a história da gente poder estudar intensamente essa questão, porque depois disso, sempre algum prejuízo de alguma ordem a criança vai ter. Aos 8 anos, as crianças que permaneceram em instituições de acolhimento continuaram apresentando atrasos profundos em quase todos os domínios do estudo. Porém, as crianças que passaram pela família acolhedora tiveram resultados muito semelhantes às crianças nunca institucionalizadas, que viveram, então, na comunidade. Para domínios específicos de apego, responsividade emocional, transtornos de ansiedade e QI, as crianças colocadas em regime de acolhimento estão situadas no ponto médio entre as crianças que permaneceram em acolhimento institucional e as crianças da comunidade. Então, quer dizer, no maior parte do desenvolvimento da criança, em família acolhedora, ela não chega a ter o prejuízo que a gente percebe, então, na família, nas crianças que estão em instituição. E eu encerro dizendo que uma casa é, felizmente, o lugar de lugares conhecidos, da estabilidade, da rotina, da repetição, da mesmice. Um lugar onde voltamos para nós mesmos depois da dispersão e da diversidade do dia. Um lugar onde nos recolhemos para descansar e sonhar, para cuidar de nós mesmos. A casa de um homem não é apenas algo de que ele tem a chave e a posse, mas o elemento que marca qual o lugar que ele ocupa na cidade, no bairro, no condomínio. A moradia de um homem referenda seu pertencimento à cidade e sua cidadania, e, portanto, os direitos e os deveres que ali lhe competem. Bel, eu escutei, eu participei de um simpósio virtual essa semana da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que ocorreu em Fortaleza, e nós reproduzimos esse simpósio em Campinas. E, entre tantas coisas que eu ouvi, eu gostei muito de um médico pediatra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele diz assim, que muitas vezes, nas famílias, elas dão um dízimo na igreja, né? Então, ela dá uma parte do salário dela na sua religião. E ele propunha de começar uma campanha para que a família dê um dízimo do seu tempo para os seus filhos. Então, ele diz que, se nós ficamos acordados 17 horas por dia, que a gente pudesse dar 1h30 do nosso dia, todos os dias, para os nossos filhos. E que esta campanha seja uma campanha que a gente passe isso um para os outros, porque nós só vamos poder ter uma relação significativa com os nossos se, desde pequeno, nós vamos criando esta vinculação, este olhar nos olhos, a ponto de que, um dia, eu com cabelo branco encontro meu filho com cabelo branco e olhe para os olhos dele e perceba que ele tem algo para me dizer ou que ele não está bem. E eu só vou conseguir fazer isso se eu, de fato, estabeleci isso nos primeiros dias da sua vida, nos seus primeiros anos, e se eu gastei, né, com ele a melhor parte da minha vida, esse vínculo ele vai ser para o resto, né, da nossa existência. Que a gente nunca esqueça disso, né? Obrigada, Jane. É sempre bom, muito bom ouvi-la. E logo a gente vai abrir para perguntas, que vocês vão poder participar. As meninas estão com um microfone. Quem quiser participar, levante a mão, que elas levam o microfone até vocês. O pessoal também pediu para eu dar um recadinho. Quem não assinou a lista de presença, no final do evento, assine, até para a gente poder depois emitir o certificado de participação. Ok? Mas agora,
Vamos ouvir um pouco mais de boa música com a banda Gerando Amor, nessa voz linda. Como as plantas somos seres vivos, como as plantas temos que crescer, como elas precisamos de muito carinho, de sol, de amor, de ar para sobreviver. Quando a natureza distraída fere a flor ou um embrião, o ser humano, mais que as flores, precisa na vida de muito afeto e toda compreensão. Distraída fere a flor ou um embrião, o ser humano, mais que as flores, precisa na vida de muito afeto e toda compreensão. Essa é a banda Gerando Amor. Palmas, por favor. Uma seleção de músicos de primeira que nos acompanha em todos os eventos da OUSE e que torna esse momento tão especial, tão acolhedor. E eu adoro essa música. Obrigada, Ney, por ter colocado no repertório. O ser humano, muito mais que a natureza, precisa de carinho e de compreensão. Com vocês, então, na bateria, Rafael Vieira. Dá uma palhinha aí pra gente. Na flauta e sax, Cláudio Moraes. Teclados, Jackson Araújo. E a voz linda e suave de Rafaela Antonioli. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you.
Obrigada.